Bom dia, galera. É uma honra estar aqui pela segunda vez no LaraConf, palestrando. Quem já veio? Quem veio ano passado? Putz, legal. A maioria da galera aqui é primeira vez, então espero que vocês estejam curtindo o evento aí. E eu vou falar um tema um pouco mais técnico, vou explicar como é que funciona o container do Laravel e de quebra algumas outras coisinhas vocês vão entender junto. E a ideia é ser bem simplista, assim, explicar por cima mesmo, porque eu não tenho tanto tempo também. E depois vocês podem se aprofundar no assunto e seguir a vida aí. Beleza? Já me apresentaram, eu sou back-end developer lá na Leroy, e eu sou um dos co-organizadores do Meetup do Laravel, aqui em São Paulo, e também sou um dos evangelistas do PHP-SP. Então vocês já ouviram falar do PHP-SP, já viu o Gabriel que palestrou primeiro com a camiseta lá e tal. A gente também fala não só de Laravel, não só de PHP, mas é uma comunidade bem maior e tem ramificações aí no estado inteiro. É bem interessante. Se vocês não conhecem, procurem, vão atrás disso. Pode me procurar no Twitter aí também, que tem todas essas informações por lá também. Então, beleza, vamos começar. Service Container. Beleza, o que é esse tal de Service Container? É o cara que gerencia as dependências das classes. Beleza. Ele faz a injeção das dependências. Tá, o que é isso? Estou perdido aqui. O que é uma dependência, para começar? O que é isso? O que a gente está falando aqui? Tá, uma dependência vai indicar quão conectado um módulo está a outro. O módulo aí pode ser uma parte do sistema em relação a outra, pode ser uma classe, pode ser o que você imaginar que você quiser chamar de módulo aí. Então, por exemplo, se eu tenho uma classe que chama a outra classe, elas são interdependentes, entendeu? Uma está dependendo da outra, querendo ou não. Beleza. E tem um negócio aí que chama acoplamento, que vai indicar esse grau de dependência entre os módulos. Então, se você tiver algo que está baixamente acoplado, então não tem tantas dependências. Agora, se está altamente acoplado, tem muita. Beleza. Vamos seguir, então. A gente tem aqui um report, um relatório de lucros, vamos supor. E a gente tem uma função lá que vai chamar o relatório, vai gerar o relatório. E se vocês repararem, ele está dando um new HTML presenter ali. Então, esse relatório vai ser mostrado como HTML, por exemplo. Querendo ou não, esse HTML presenter é uma dependência desse relatório, vocês concordam? Porque se algum dia eu mudar esse HTML presenter, pode ser que eu quebre o relatório. Então, é uma dependência que eu tenho dessa classe. Então, esse relatório está acoplado ao HTML presenter. Beleza, e eu estou dando um new aí dentro. Se eu fosse chamar esse relatório em algum momento, era só eu dar um new no relatório, beleza? E depois eu gerava o relatório. Eu não preciso saber sobre nada do HTML presenter ali, eu nem sei nessa parte. Mas por quê? Porque ele está lá dentro, acoplado, dentro da minha classe. Beleza. Então eu tenho, vamos supor, o controller chamou aquele método ali. Então o controller depende do Profit Generator lá, que é o meu relatório, e que depende do HTML report. Certo? Então tá. Então uma classe vai começando a criar dependência da outra, que vai começando a criar dependência da outra. E tem alguns problemas aí. Você tem essa interdependência. Então uma classe começa a ficar tipo assim, dar a mão para a outra e andar junto ali, e se uma delas quebrar, a outra quebra também e tal. Beleza, a manutenção fica mais difícil, porque eu tenho que começar a pensar em tudo isso. E a legibilidade do código também começa a ficar difícil, porque quando eu dou um new no meu report, eu não sabia que eu estava com outra dependência ali, e às vezes eu não entendi o que está voltando, não sei. Não fica tão simples de entender. Como que eu posso começar a resolver esse problema? Bom, é necessário a gente desacoplar essas classes, deixar elas separadas. Tá, Rafa, porra, você está falando de acoplar a classe aí, não sei o que, você não ia falar do container do Laravel, o que você está arrumando? Calma lá. Então, como que a gente pode fazer para desacoplar essas classes? Então, beleza, eu tenho o meu Profit Report lá ainda, aquele mesmo relatório que eu tinha antes, só que agora eu tenho um método que chama setPresenter. Se vocês repararem ali, tem um setPresenter que ele vai receber um HTML presenter e vai setar ali um atributo da classe. E aqui embaixo agora eu vou usar esse atributo. Em vez de eu dar um new aqui, agora eu tenho um set e eu posso acessar normalmente, meu relatório continua sendo gerado, belezinha. Se a gente fosse chamar agora ele, se vocês repararem, agora eu tenho que preparar o meu report primeiro, depois eu tenho que criar o meu HTML presenter e dou um set presenter. Ficou um pouquinho mais complexo que antes para chamar, não ficou? Mas, ao mesmo tempo, está mais claro o que está acontecendo, eu sei que eu estou passando um presenter para lá, sei que tem essa dependência aí. Beleza, então.
E tem outra forma que eu poderia fazer, não é só com o setter que eu poderia fazer isso. Então aqui eu tenho jogando essa dependência no construtor. Então, a gente olhar lá no construtor, eu tenho o meu HTML presenter, beleza? E segue a vida normal, ali embaixo está gerando, usando ele normal aqui. Beleza, então se eu fosse chamar agora, eu primeiro criaria o HTML presenter, depois eu criaria o report, jogaria para dentro e rodaria normal. Até aí tudo bem? Todo mundo comigo? Beleza, legal. Mas e o container do Laravel? O que tem a ver? Bom, lembra que eu falei lá no começo? O Service Container ele gerencia as dependências da classe. Então, aqui é a minha dependência, certo? Então, o meu container vai me ajudar com isso. Como que ele vai me ajudar com isso? E ele faz a injeção dessas dependências. Então, ele vai descobrir para mim quais são essas dependências que a minha classe tem e vai jogar lá para dentro da minha classe. Então, beleza. Vamos lá para a parte legal. É conhecido como IOC Container também, que é o Inversion of Control. Então, você inverte o controle da minha classe. Ao invés da minha classe falar quem é a dependência dela, agora as dependências que vão ser jogadas para dentro da minha classe. Inverteu. Beleza. Como que funciona? Ele injeta as dependências no construtor automaticamente aí. E não é só no construtor, tem outras partes do Laravel que você vai perceber que também acontece isso, de poder ter dependências. Para ser mais simples, eu vou mostrar do construtor aqui. Depois vocês podem procurar na documentação, ou pode vir falar comigo, alguma coisa, eu mostro. Então agora, beleza, eu tenho o mesmo relatório de antes, não mudei nada, está lá no construtor HTML presenter, certo? Só que eu vou fazer uma mágica aqui na hora de chamar. Ao invés de eu deixar esse new HTML presenter, é o mesmo código de antes esse aqui, eu vou mudar uma linha ali, vou chamar com um app. Então eu só vou falar qual que é a classe que eu estou gerando. Então eu tinha um new HTML presenter e um new profit report. Agora eu só passo o profit report para esse helper aqui que chama app. E vai funcionar normal. Tá, beleza. Como? Que bruxaria foi essa? O que aconteceu aí? O que o Laravel fez? Como que esse container fez para descobrir o que está acontecendo ali? Beleza. Ele usa bindings. Ele usa ligações. Como assim? Por exemplo, se eu abrir lá no Tinker, ou no terminal, onde for, e eu der um new HTML presenter, eu vou retornar um objeto que implementa aquela classe, certo? Eu vou retornar uma instância daquela classe. Se eu der um app e falar o nome da minha classe, vai acontecer a mesma coisa. Então, nesse caso mais simples, a resolução automática é a mesma coisa que eu dar um new. Então é tranquilo. O container vai fazer mais ou menos a mesma coisa nesse caso. Então você começa a entender que o container ele vê a classe ali e tenta dar um new. Beleza. Mas eu posso também passar qualquer string ali para tentar resolver e ver se o container resolve para mim. Então, sei lá, eu passei potato, batata. Ele não entende, ele não sabe o que é isso. Então, tem que ser uma coisa que faz sentido. O HTML presenter ele soube resolver, ele retornou. Agora, uma coisa que ele não sabe vai dar erro. Beleza. E também tem bind de closure. Então eu posso falar assim, ó, eu vou dar um bind aqui na palavra hello. Quando eu fazer hello, eu quero que retorne olá mundo. Então se em algum momento eu falar assim, beleza, agora é hello, o que é? Você sabe? Ele vai saber resolver, ele vai te retornar olá mundo. Ele vai rodar o que está dentro daquela closure e vai te retornar o container. Legal. Tranquilo até aí, né? Beleza. Então vamos seguir. Tem o binding de classes. Então eu posso falar assim, o user, aquela palavrinha user, eu quero que retorne uma instância do app user. Então quando eu chamar o app user, retornou minha classe, app user retornou uma instância. Então legal, já começa a ficar mais interessante o uso disso aí. Então eu passei só uma stringzinha e ele já me retornou uma instância do meu objeto. Se em algum momento eu mudar lá para outra classe, e eu chamar o user, vai mudar a classe aqui também. Legal. E aí chega no relatório que a gente estava vendo. Eu dei um app nele ali e ele retornou o relatório. Mas esse cara, ele tinha uma dependência no construtor. Ele não tinha um HTML presenter que a gente tinha colocado lá no construtor. Como é que o Laravel fez para entender isso? Então, existe uma coisinha do PHP que chama reflection. Reflection, ele vai abrir o seu objeto e ele vai saber tudo sobre ele. Eu gosto de falar que é como se fosse o Globo Repórter. Então, quem que é, o que come, onde vive, para mim, o Reflection é para isso que serve, tá ligado? Então, beleza. Aqui eu vou usar o Reflection direto, ali só para vocês verem, mas basicamente eu falo assim, ó, faz um new Reflection class passando o meu relatório. Beleza. Daí você pega o construtor dele e pega os parâmetros.
Então eu consigo ver o que está acontecendo lá na minha... É uma metaprogramação ali que você faz. Ele vai falar, ó, tem um parâmetro que chama presenter, na posição 0, e ele é um HTML presenter. Por que ele sabe isso? Porque tem um type hint que eu coloquei do PHP 7 ali. Então eu falei que o meu presenter é um HTML presenter. Então o Laravel olha e fala, o HTML presenter eu sei resolver. O HTML presenter é só dar um new no HTML presenter e vai. Então ele vai pegar e vai falar, legal, vou resolver isso. Então quando eu rodar aqui, ele vai resolver o HTML presenter, dá um new, joga para dentro do Profit Report, retorna o Profit Report. Legal, mágica, funciona. Belezinha. Aí eu falei do type hint, então vamos arrancar o type hint, vamos ver o que acontece? Vou tirar ali e vou testar. Vou dar um app lá, boom, falhou. Por quê? Porque ele não sabe mais quem que é um presenter. Então, de alguma forma, você tem que saber, o container ele não é tão mágico assim. Para ser simples, eu não vou mostrar, mas tem como você até falar pro container assim, quando precisar de um argumento que chama presenter, mesmo que não tiver type hint, joga tal classe. Dá para fazer algumas coisas do tipo. Mas, basicamente, ele usou uma função do PHP, usou um recurso do PHP, que é o type hint, para resolver a classe para a gente. Beleza, então vamos voltar para o nosso exemplo do report. Já entendemos mais ou menos o container, ele gerencia a dependência, ele vai ver que dá para resolver, ele resolve e vai retornar um objeto para a gente. Beleza. E se eu quisesse agora, em vez de HTML, naquele relatório eu quisesse, sei lá, JSON. Eu quero botar JSON aqui no relatório. Beleza. Aí a gente vai entrar num negocinho que chama Dependency Inversion Principle, que é do Solid. Então, vocês já ouviram falar do Solid, não necessariamente precisa saber o que é, mas vocês já ouviram falar. A letra D do Solid é isso aqui. O que seria isso? Ele diz que módulos de alto nível não deveria depender de módulos de baixo nível. Módulo aí, de novo, entre aspas, pode ser uma classe, pode ser o que você quiser. Tá? Então, uma classe de alto nível, que nem, por exemplo, no report, ela não deveria depender do meu presenter ali. Ambos deveriam depender de abstração, tanto as de alto nível quanto as de baixo nível. Beleza. E, ao mesmo tempo, a abstração não deveria depender de detalhe. Detalhe deveria depender de abstração. Então, tem que inverter. O que significa isso na prática? Putz, ficou ruim aí, mas beleza. Então, tem o Gang of Four, que os caras fizeram muita revolução lá em 95, e eles disseram que para você programar para uma interface, não para uma implementação. Desculpa aí, ficou zoado o slide. Mas, basicamente, eu gosto de usar o exemplo do USB aqui. Por quê? Porque é interface USB, não sei se vocês já viram, mas, tipo, você vai fazer algum periférico, você vai fazer alguma coisa que você vai conectar no computador, você não precisa se preocupar em como que vai... você não vai inventar uma tecnologia nova igual a Apple, que vai fazer o Lightning Cable lá, sei lá. Você pega e programa para interface USB. E pronto, todo mundo já sabe utilizar aquela interface, todo mundo já tem conexão com aquilo. Então, é mais ou menos isso. Você já faz uma coisa num padrão, para uma interface, e pronto. Você está tranquilo, você pode aplicar esse exemplo no seu código também. Beleza, então a gente tinha o controller, que depende do meu Profit Report, que dependia do meu HTML Presenter. Então agora a gente faz uma interface, que é uma Presenter Interface, e ele pode tanto ser HTML quanto JSON, as duas vão implementar. Legal. O que é isso? Então eu fiz uma interfacezinha simples que tem um método present e recebe os dados. Acabou. E o meu HTML Presenter agora vai implementar essa interface. Não vai mudar nada daquela hora. Vamos supor que ele retorne uma view do Laravel e vai pegar os dados e vai jogar dentro da view. Então vai ser para mostrar, sei lá, no meu dashboard de admin, sei lá. E eu tenho o JSON, que ele só vai dar um JSON encode nos dados. Super simplista aí para entender. Então as duas estão implementando a interface, tranquilo. E agora, vamos mudar então. Agora o meu report, ele vai aceitar uma presenter interface, porque agora o present os dois têm, então eu vou chamar, ele não se importa mais se é HTML, se é JSON. Minha classe vai continuar funcionando e dependendo de quem eu passar lá, eu vou receber um ou outro. Legal, então vamos tentar resolver no container. Pum, falhou. Por que falhou? Porque a presenter interface não é instanciável quando está montando aquilo. Por quê? Porque o Laravel não sabe pegar uma interface e dar new. Não dá para fazer isso no PHP. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente, mostrando para vocês um recurso louco aí do container, ele põe qualquer string aqui e pode voltar uma classe. Então, sei lá, 1º de abril, um dia que você estiver puto com seu colega, vai lá e sacaneia ele, muda uma classe do container para outra. Aí o código vai quebrar tudo, ele nunca vai achar, tá ligado? Então, você pode zoar ele à vontade, aí é uma dica boa, tá? Então, aí no caso, quando eu dou um app user,
Ele voltou ao HTML presenter, olha que loucura. Então você pode falar assim, essa string eu quero que retorne isso. Tá, legal, já viram onde eu quero chegar com isso? Então eu posso pegar e falar que minha interface, eu quero que retorne um HTML presenter. Então se eu tentar resolver a interface, ele retornou um presenter. Então se eu tentar resolver o report, ele sabe resolver agora. Então olha que legal. Sem eu mexer no meu report, eu estou conseguindo configurar o framework para falar que agora eu quero que meus relatórios sejam todos gerados com HTML. Se algum dia eu quiser mudar, eu vou lá e mudo uma linha, mudo aqui para JSON, e pronto, todos os meus relatórios vão ser gerados com JSON, por exemplo. E isso, eu estou falando de um relatório, pode ser um pouco estranho, mas vamos supor que eu trabalho com MySQL, MySQL aí, e eu quiser mudar para Postgres um dia, eu mudo uma linha na config do Laravel, não é assim que funciona? E ele sabe trabalhar. É mais ou menos isso que ele faz, não tem muito segredo. É bem legal. Então, o Service Provider, o que é um Service Provider? Saindo do container para o Provider. É um cara que vai registrar esse serviço no framework. Então, é o lugar que você vai fazer esse tipo de binding que eu mostrei aí no terminal. Você vai lá e cria um Service Provider. Você pode até usar um make lá do Artisan, por exemplo. E você vai falar, por exemplo, meu Presenter Interface, eu quero que retorne um new HTML Presenter, por exemplo. E se eu tivesse mais dependência dentro dele, eu poderia resolver aqui. Eu poderia usar o app, que é o próprio container, para fazer mais coisa aqui dentro. Ou eu poderia só voltar direto o HTML Presenter ali. Mas, enfim, isso aqui, eu registro um binding falando para o container que ele vai saber resolver minha interface agora. Acabou. Ele vai saber resolver agora dentro da aplicação inteira. E onde que eu coloco isso? Lá no config app, PHP, você tem os providers. Então, por exemplo, aí tem uma lista gigante de providers do próprio framework. Então, se algum dia você quiser trocar algum componente do framework, dependendo de qual você quer, você consegue. Você vai lá e troca, por exemplo, o Service Provider que mostra aquilo e está funcionando. Ou, por exemplo, eu não uso o File System no meu sistema. Sei lá, você pode ir lá e comentar aquele provider e deixar um pouco mais rápido o Laravel, por exemplo. Essa é uma das coisas que o Lumen faz. Ele pega alguns providers e tira fora, por exemplo. Claro que ele faz muito mais coisas, mas você pode tunar para a sua aplicação específica. E você pode colocar seus próprios Service Providers. E você pode colocar os Service Providers de pacotes que você está usando, por exemplo. Hoje em dia já tem resolução automática, você pode pôr o Service Provider lá no Composer JSON e o Laravel já sabe descobrir isso para você, você não precisa mais pôr aqui. Mas basicamente é isso. E, como eu estava falando, por exemplo, o arquivo de config do database, você tem lá default, DB Connect, por exemplo, e MySQL. O que será que ele está fazendo por baixo dos panos aí? Isso fica de lição de casa, eu não vou mostrar, mas você já consegue entender mais ou menos o que está acontecendo por causa do container. Beleza? E aqui mais umas coisas para mostrar para vocês que é legal do container. Além do bind, você tem a instance. Então, por exemplo, eu criei um novo usuário, eu já tenho um objeto, eu já tenho uma instância ali. Eu queria falar para o container resolver o IP user com aquela instância que já estava criada. Eu posso. Então, aí eu estou usando o app instance aqui e falando que é esse usuário, que toda vez que pedirem uma classe user, vai voltar esse usuário. Então, como eu tinha colocado um nome aqui, toda vez que eu resolver, vai voltar o mesmo usuário. Então, eu falo que aquela instância vai ser a instância única do meu sistema. Além disso, você tem o singleton também. Parece bastante com o instance lá, mas você pode usar uma closure, por exemplo, para resolver. Mas é um jeito fácil de fazer o padrão singleton no seu código. Tudo bem que há quem diga que é má prática usar singleton, aí fica a vocês decidir, mas basicamente a primeira vez que a gente rodar, ele vai rodar essa closure para resolver isso aqui, nunca mais vai rodar. Então, por exemplo, aqui eu pus um var dump só para mostrar, falando fui chamado. E toda vez que eu pedir para o meu container, a primeira vez ele vai resolver e vai chamar, depois ele não vai mais dar o var dump, porque ele já salvou aquela instância e vai usar só ela. Então eu implementei o padrão singleton usando só o meu container e o meu código da minha classe está simples, não mudou nada. Legal. O que mais que dá para a gente pegar com isso? Tem as façades. O que são as façades? Elas vão servir para acesso estático para esses serviços. Como assim? Vou mostrar uma façade aqui, você abre uma façade, só tem isso, o código. Você fala, o que está acontecendo aí? Não sei o que está acontecendo. Mas, basicamente, você fala, o assessor da minha façade é um cache. É uma string cache. Tá, o que é isso? Vamos brincar. Você dá um app make cache, ele vai retornar um cache manager. Então, o façade root a minha façade, na verdade, o cache, é esse cara por baixo. Então, sempre que você vai fazer, sei lá, cache 2.2.get, ou set, ou put, né, sei lá, qualquer coisa que você for fazer, você está chamando o cache manager por baixo dos panos.
E o legal é, embora você esteja chamando na sua façade ali como estático, por baixo dos panos não é estático. Então, essa é uma das coisas que o Laravel evoluiu muito nas façades, que antes era pouco criticado por causa dos métodos estáticos, mas na verdade não é. Ele só está usando o container ali por baixo e chamando uma string ali que ele resolve para alguma coisa. E legal. Beleza, você mostrou bastante coisa aí do container, mostrou um pouquinho do Solid bem por cima, da letra D, mas então agora eu tenho que fazer uma interface para cada classe do meu sistema, eu vou colocar interface em todos os meus controles, tudo, aí depois eu vou implementar todas essas interfaces, vou configurar no framework. É isso que é para fazer? Não. É para a gente utilizar o conceito como um guia, beleza? Tipo, você entendeu que você tem que desacoplar as classes, acho que isso que é mais importante, e o container te ajuda com isso. E você pode usar a inversão das dependências, colocar as coisas lá no construtor, mesmo que for classe concreta, mesmo que eu não tiver uma presenter interface, coloca o HTML presenter, por exemplo, lá no construtor, certo? Não vai deixar ele lá com o new lá dentro, alguma coisa do tipo. Fica até mais difícil de testar, se você faz testes. Se não faz, deveria fazer também, beleza? E para seguir, para depois, se vocês quiserem conhecer mais sobre o que eu estou falando, não tem muito segredo. Você pode ir na documentação do Laravel, ler sobre o Service Container, Service Provider, sobre façade e sobre contracts, que vocês também aprenderam, vocês não sabem, mas os contracts do Laravel são as interfaces dele. Então, para cache, ele tem um contrato, uma interface de cache, e daí tem a implementação do Redis, tem a implementação de arquivo, do que for, do banco de dados. Para DB, você vai ter MySQL, Postgres, sei lá, todos os que o Laravel suporta, todos os que você quiser. Então, um contrato nada mais é que uma interface. E todo lugar que ele precisa, ele pede pela interface, só que pela sua config ele vai puxar qual que é o que você está usando a implementação de verdade. E também sobre a PSR 11. PSR são as coisas que o PHP-Fig fazem lá, e que é uma galera que se juntou, de todos os frameworks, de todo mundo que faz algum projeto relevante de PHP, para como é que a gente pode fazer coisas que funcionam entre os frameworks. Então, por exemplo, se eu quiser pegar um componente do Zend e usar no Laravel, como eu faço? Se eu quiser pegar um componente do Symfony e usar no Laravel, por exemplo, então se juntou essa galera e eles definem vários padrões. Alguns são de código mesmo, de code standard mesmo, mas tem coisas que já são diferentes, que nem esse é do container. Então eles fizeram uma doc explicando como funciona um container, por exemplo. Aqui só mostrando a doc do Laravel. Então você vai ver que tem os bindings que eu estava falando, fazer binding de interface para implementação, tem por contexto e tagging que eu não mostrei. Também tem o make method, que eu mostrei para vocês, que é quando você dá um app lá, você dá um app make, ele vai tentar resolver para você. E tem injeção automática, que é aquilo lá do controller, por exemplo. E também ele até fala do PSR11. Por quê? Porque o Laravel 5.5 ele implementa o PSR11. Porque o PSR11 ele foi aprovado, então todos os frameworks podem seguir e tal sobre ele. Se vocês quiserem ler sobre o container que eles fizeram, tá, você procura no GitHub, procura no Google, qualquer lugar. É isso aí. Então é isso, gente. Obrigado. Valeu. Aqui era para ser @, não sei o que aconteceu, tá? Mas é meu Twitter aí. E só para dar um recadinho rápido, a gente está contratando lá na Leroy. Acho que essa fonte zoou inteira, em todo lugar. A gente está contratando lá na Leroy, mas a gente está com vaga de back-end para trabalhar com a gente, trabalhar com Laravel, na nossa equipe, tá? Tem vaga de front, vaga de UX também. Se vocês quiserem tirar uma foto aí, tem meu e-mail. Pode mandar um e-mail lá, a gente troca uma ideia sobre a vaga, sobre tudo. Valeu? Dúvidas agora? Alguém tem alguma pergunta? Ninguém? Mano, eu tenho 3. Não sei se eu expliquei bem ou mal, então. Eu tenho 3. Vou perguntar. Posso perguntar? Fica à vontade. É o seguinte, eu vi que no começo do slide você colocou o constructor, os parâmetros no constructor e depois no setter. Tem algum motivo, tem alguma preferência de usar um ou outro? Legal. No começo eu não estava falando exatamente do container do Laravel. Eu só estava falando de como a gente poderia tirar a dependência da classe, inverter essa dependência, certo? Desacoplar as classes. Então, um setter, por exemplo, é uma forma de fazer. Certo? Você poderia passar direto na chamada do método ali, alguma coisa, você poderia fazer do jeito que você achasse melhor. O setter foi uma forma fácil de mostrar o conceito, e o do construtor eu utilizei depois, porque é a forma mais ou menos como o Laravel trabalha. Então, para ser simplista na apresentação, eu mostrei o setter e depois eu mostrei o do construtor. Eu prefiro o do construtor nesse caso, porque o Laravel já funciona assim. Mas se fosse, por exemplo, no controller,
o método, cada método do controle, cada action, você poderia injetar ali direto. Saquei. Uma outra dúvida que eu tenho é em relação à performance. Aí eu não sei se tem alguma estatística, alguma coisa assim. Porque por trás o Laravel usa o Reflection, né? Certo. E aí eu não sei, tem alguma interferência assim na performance de antes dele instanciar o objeto, ele tem que ler todos os parâmetros e etc. antes de construir aquele objeto, ou é tipo assim, não precisa se preocupar com isso? Então, se você não tiver registrado nada no container, ele vai usar o reflection. Mas se ele já tiver registrado, ele tem meio que uma array lá falando esse string, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então ele já vai direto na array e é rápido, certo? A primeira vez talvez seja um pouco mais lento por causa do reflection, mas não é algo que você precisa se preocupar. É uma micro-otimização aí tão pequena que não vai ter um ganho tão grande. Talvez a qualidade de código que você vai ter de utilizar pague muito mais do que a performance que você teria de não utilizar. Saquei. Tem na live aí, Marco? Tem alguém perguntando na live? Então. Uma pergunta do Márcio Prando. Quando temos um service que contém apenas algoritmos para realizar um processo bem direcionado a só uma classe, vale a pena injetar no container ou é interessante deixar apenas como uma classe normal? Então, depende. Se você tem um monte de dependência ali daquela classe, e, por exemplo, lá, em cada método você dá um new, está um pouco escondido, às vezes você não sabe nem que você tem tanta dependência. E se você coloca, por exemplo, num construtor, você vai ver que, por exemplo, nossa, tem 19 classes sendo injetadas aqui. Você sabe que tem alguma coisa errada, que talvez você não está seguindo o S do Solid de Single Responsibility, por exemplo. Então, é uma forma de talvez estar mostrando, expondo para que essa complexidade existe, e também centraliza em um lugar só as dependências e você pode trocar elas depois, por exemplo. Talvez seja interessante analisar essa classe e ver se faz sentido ela ter tantas responsabilidades assim, talvez quebrar um pouco melhor e utilizar o container pode ser uma forma de começar a fazer isso. Entendeu? Acabou? Fechou? Então, vocês estão com vaga, né? Estamos com vaga. Que isso, hein? Trabalhar Então, com o Ravan, meu. Nossa, você é louco. Então é isso, uma salva de palmas então. Valeu, galera. Valeu,